Mais uma decisão polêmica do Supremo Tribunal Federal. A segunda turma do STF absolveu a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Para a maioria dos ministros, também não houve crime de Caixa 2. O ministro Marco Aurélio, do Supremo, mandou soltar o ex-deputado Eduardo Cunha, do MDB, no inquérito que investiga corrupção nas obras da Arena das Dunas, no Rio Grande do Norte. O ministro Dias Toffoli tomou posse nesta quinta-feira como novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Antes de assumir, ele suspendeu um processo contra o ex-ministro Guido Mantega, acusado de receber 50 milhões de reais da construtora Odebrecht. E o ministro Gilmar Mendes mandou soltar, agora há pouco, o ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, e mais 14 pessoas. A investigação mostra que políticos receberam 4 milhões de reais em propina para favorecer a Odebrecht num contrato de 7 bilhões e 800 milhões de reais para a obra de duplicação de 207 quilômetros da PR-323. Os ex-governadores do Rio, Antony Garotinho e Rosinha Mateus, deixaram a prisão hoje à noite. A saída de Garotinho e Rosinha foi determinada pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Eles são suspeitos de superfaturar contratos para construir casas populares e receber 25 milhões de reais em propina. O Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, mandou soltar mais um investigado da Operação Câmbio Desligo, que é um desdobramento da Lava Jato, né? Falava de um esquema envolvendo vários doleiros, um esquema complexo, refinado. E dessa vez foi um doleiro que fazia parte do esquema do ex-governador Sérgio Cabral, que foi libertado. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar o empresário Eike Batista. A Eike está preso no Rio desde o fim de janeiro, acusado de pagar propina de mais de 50 milhões de reais ao ex-governador Sérgio Cabral, em troca de favorecimento às suas empresas pelo governo estadual. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar um empresário conhecido no Rio de Janeiro como o Rei dos Ônibus. Ele se chama Jacó Barata Filho e é acusado de pagar propinas milionárias a políticos num esquema de corrupção no setor de transportes. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar pela terceira vez os empresários do setor de ônibus do Rio, Jacó Barata Filho e Leles Teixeira. Eles foram presos em duas operações diferentes, em um desdobramento da Lava Jato e na Operação Cadeia Velha. Os procuradores montaram um gráfico para mostrar as relações do ministro com os dois empresários. Uma das razões é o fato de Gilmar Mendes ser padrinho de casamento da filha do empresário e o noivo ser o sobrinho dele. No pedido de suspeição tem uma foto do casamento. Vocês acham que ser padrinho de casamento impede alguém de julgar um caso? Vocês acham que isso é relação íntima, como a lei diz? Não precisa responder. Vamos só lembrar que o ministro Gilmar Mendes não fez nada de errado. Ele é juiz, ele é um ministro, ele tem a caneta para isso, ele interpreta a lei como quer. Ele interpreta a lei como quer. Ele interpreta a lei como quer. O que chama a atenção é esse bando de gente solta aí em pouco tempo, 6 numa operação, 6 em outra, e a continha vai aumentando. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, e apontado como operador do PSDB. Paulo Vieira de Souza é investigado por supostos desvios de 7 milhões e 700 mil reais de obras no estado de São Paulo entre 2009 e 2011 nos governos do PSDB de José Serra, Alberto Goldman e Geraldo Alckmin. O Supremo decidiu hoje que é constitucional o indulto de Natal editado pelo então presidente Michel Temer, beneficiando, entre outros, condenados por corrupção. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o pedido de prisão do prefeito eleito de Embu das Artes, Ney Santos, do PRB. Ney Santos é acusado de lavagem de dinheiro e associação para o tráfico de drogas. O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar hoje o suplente de deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB. Loures seria o homem de confiança do presidente Michel Temer. Ele foi filmado recebendo uma mala com 500 mil reais de um dos executivos da empresa. O valor já foi devolvido por Rocha Loures à Polícia Federal. E outro ministro do STF, Marco Aurélio Mello, negou hoje o pedido de prisão de Aécio Neves e devolveu o mandato ao senador.
Antes de divulgar a decisão, o ministro Marco Aurélio deu uma pista aos jornalistas. Que tal o retorno dele à cadeira de senador? Foram 42 dias de afastamento determinado pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo. Marco Aurélio disse que é hora do STF restabelecer o respeito à Constituição, preservando as garantias do mandato parlamentar, e que, independentemente das denúncias contra Aécio, não cabe ao tribunal afastar um senador do mandato. No documento, Marco Aurélio também negou o pedido de prisão feito pelo Ministério Público Federal. Aécio é acusado de corrupção passiva e obstrução à justiça, por supostamente ter pedido propina a Joesley Batista para pagar advogados. O Supremo Tribunal Federal finalmente terminou um julgamento histórico e derrubou a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. No último dia antes do recesso do Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio Mello mandou soltar todos os presos com condenações em segunda instância da Justiça que ainda tenham recursos pendentes em tribunais superiores. A decisão liminar poderia atingir mais de 150 mil presos. O ex-ministro José Dirceu também foi beneficiado pela decisão do Supremo. Além do ex-presidente Lula e dos presos da Lava Jato, a decisão do Supremo Tribunal Federal pode beneficiar quase 5 mil pessoas que cumprem pena depois da condenação em segunda instância. Entre eles, Renato Duque, ex-diretor da Petrobras, condenado a mais de 124 anos de prisão. E Sérgio Cunha Mendes, ex-executivo da Mendes Júnior, condenado a 27 anos. O ex-governador de Minas, Eduardo Azeredo, condenado em outro caso, o chamado Mensalão Tucano, Azeredo foi condenado a 21 anos e 1 mês em regime fechado por peculato e lavagem de dinheiro. Mas não são apenas políticos que foram presos após condenação em segunda instância. Também estão nessa situação Gil Rugai, acusado de matar o pai e a madrasta, o médico Roger Abdelmaci, condenado pelo estupro de várias pacientes, e o DJ Renan da Penha, preso no Rio de Janeiro por ligação com o tráfico de drogas. Os 5 ministros favoráveis ao começo do cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância apresentaram argumentos. Os outros 6 integrantes do Supremo Tribunal Federal venceram a votação de hoje, amparados em miudezas jurídicas e filigranas legais tão consistentes quanto um discurso de Dilma Rousseff, e ressuscitaram aquele Brasil infestado de condenados à eterna impunidade. Eles sempre escapam graças às espertezas de advogados especializados em usar a lei para impedir que se faça justiça.